It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Midnight tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Midnight tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Bom dia! Hoje são 2 de dezembro de 2023, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Estou aqui novamente no Pontão do Lago Sul. Pontão do Lago Sul, aqui no Lago Sul, em Brasília. Esse pontão é um lugar de lazer, um lugar muito bonito, muitos restaurantes, lanchonetes, pizzarias e brinquedos para crianças. E além disso, aqui à margem do lago em Brasília, um lago artificial. Então aqui, Pontão do Lago Sul. Gente, vou trazer novamente mais 10 explanações feitas por pessoas que assistem aos meus vídeos diariamente. Então aqui estão as 10 explanações, ó, 10. Vamos aqui todos os dias, né? Explanações. Os internautas aí escrevendo em minha página e aqui seus comentários, suas explanações vindo aqui para análise. Então vamos lá. Vou ler aqui as explanações de José Carlos Vieira Carlin, melhor dizendo. Ele fez 2 explanações e eu as trago para cá, 2. Da Yolanda de Lourdes, que mora na cidade de Maputo, em Moçambique. Vamos aqui também, novamente, o Plauto Leal, que mora em Crato, perto de Juazeiro, no Ceará. Trago também aqui a explanação de Sérgio Gobo, do Francisco Salviano Souza, do internauta que se apresenta como Quando Você Ler os Comentários. Também aqui a explanação de MR Patovaca. A explanação também do Argeu. E, por fim, a 10ª explanação de Genário, que mora em Londrina. Então vamos aqui analisar cada uma. Vamos pegar aqui primeiramente o José Carlos Vieira Carlin. O José Carlos Vieira Carlin, hoje ele mora em Fundão, no Espírito Santo. Então vamos aqui ao que ele diz. Ele escreve assim: eu já fui um dia um cristão, quando criança, aqui em Espírito Santo, numa cidade chamada Fundão. Eu ia com minha avó, meu avô, à igreja católica, mas não entendia muito bem o que era aquilo que eles me apresentavam. Um Deus que sofreu demais pela humanidade. Depois de adulto, ainda continuei sendo enganado todo esse tempo. Agora, aos 50 anos, vi que tudo isso era ilusão. E um tempo atrás, saindo do meu serviço, indo para casa, passei em frente a um salão de beleza, onde tinha um senhor com uns papeizinhos de igreja, entregando para as pessoas que passavam. Quando ele se dirigiu a mim e me quis entregar o bilhete escrito,
Eu recusei. Ele disse: por que você não quer a palavra de Deus? Eu disse: não preciso. E ele disse: você é um ateu. Eu disse para ele: se você assim diz, esse povo é iludido. E cada dia que passa, vejo que não adianta. Não adianta falar isso para eles. O melhor é a gente se calar e fazer a diferença como seres humanos. Um abraço, professor. Esse é o meu comentário. José Carlos de Fundão, Espírito Santo. Muito bem. O José Carlos aí mora em Fundão, no Espírito Santo. Fundão. Será que essa cidade aí é a cidade natal do jogador do Atlético Mineiro, o Hulk? Fundão? Será? Não sei. Muito bem. Ele diz aqui que foi uma criança, obviamente. Foi uma criança nascida ali numa família católica. E os pais, como é normal, levam os filhos à sua igreja. Colocam o seu Deus nos filhos, sua religião nos filhos. Isso faz parte da cultura. E aí os pais dele o levavam aí à igreja católica ali mais perto. E ele, na igreja, ouvia ali o padre falando e não entendia nada, nada. Criança ainda. Só que ele cresceu, né? Ele cresceu. E depois de muitos anos, com 50 anos de idade hoje, é que ele viu aí que tudo isso é ilusão. Religião, pura ilusão, pura superstição. Entendeu? Deus algum existe, Deus algum ajuda alguém, Jesus algum existe, Jesus algum ajuda alguém. Tudo isso é ilusão. Então aí ele disse que certo dia se dirigiu a um lugar, aí numa rua, e havia lá um cristão entregando folhetos, né? Papeizinhos ali. E segundo o cristão, aquilo ali era a palavra de Deus, né? Para o cristão. E aí o José Carlos disse que não tinha interesse em receber aquele papelzinho. E aí o cara já foi logo dizendo, né? Ah, você não quer conhecer a palavra de Deus porque você deve ser um ateu. E na época ele não era ateu ainda, né? Mas aí está. É isso aí, gente. E aqui o José Carlos diz assim, que ele diz assim, não adianta falar para crentes, não adianta. Não adianta falar para os crentes que eles estão numa ilusão. Não adianta, ele diz aqui, que o melhor é a gente se calar e fazer a diferença como seres humanos, em ações. Aqui apenas assim eu discordo do nosso amigo aqui, José Carlos, porque ninguém deve se calar. Ninguém deve se calar. Nenhuma pessoa deve ficar calada, principalmente um ateu. Deve se manifestar, deve aí, se puder, fazer vídeos, entendeu? Ninguém deve se calar diante aí da não audiência, né? Da não audiência de outras pessoas, aí cristãs, aí no caso, crentes. Não, ninguém deve se calar. No caso aqui, eu sou ateu, gosto de fazer vídeos e estou aqui dando minha contribuição. Não posso ficar calado. Ficar calado é consentir com a mentira. Então é nisso aqui apenas que eu discordo do José Carlos, grande José Carlos. Mas é isso aí, meu amigo José Carlos. Muito obrigado aí por sua manifestação. E escreva sempre. Aconteceu alguma coisa aí, algum fato relevante, escreva para cá que vou trazer aqui para o vídeo. Obrigado aí ao José Carlos de Fundão, no Espírito Santo. Vejamos agora mais uma explanação da Yolanda de Lourdes. A Yolanda de Lourdes, ela mora na cidade de Maputo, o país aí Moçambique, Maputo. E ela escreve assim, entre aspas:
Mais um vídeo excelente, professor. No mês passado, faleceu uma jovem obreira da Igreja Universal do Edir Macedo, Igreja Universal do Reino de Deus, aqui em Maputo. Ela teve tuberculose. Quando ela esteve internada no hospital, recebeu muitas orações e muita água ungida dos pastores, determinando que ela seria curada da doença. Mesmo com tantas orações e unções com óleo, a moça faleceu. No enterro dela, o discurso dos pastores já era outro, diferente. O pastor já dizia que Deus a tomou em seus braços, pois ela foi uma escolhida do Altíssimo. É muita hipocrisia mesmo, diz aí a Yolanda. Muito bem. Ela diz aqui que uma jovem da Igreja Universal do Reino de Deus, lá em Maputo, uma jovem obreira, ela contraiu tuberculose e morreu. Só que antes recebeu aí orações de todos os familiares, dos pastores da igreja, tudo isso aí, orações foram feitas e nenhum resultado. É aquela velha verdade, não é? De que oração não serve para nada. E aí, veja, falecendo, obviamente, ela foi sepultada. E aí ela esteve lá em um cemitério. Antes, esteve lá na parte de velório, né? O corpo ali exposto. Várias pessoas ali diante do cadáver. E os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus lá, já mudando o assunto, como as orações não resultaram em efeito, aí eles já mudaram o discurso, dizendo que aquela jovem obreira foi morta, morreu porque Deus permitiu. Morreu porque Deus queria tomá-la nos braços. Gente, é para você rir muito isso aí. E a Yolanda aqui, de Lourdes, com razão, diz que isso aí é muita hipocrisia. E como é? Veja bem, a obreira aqui adoeceu, tuberculose. Veja que atraso, né? Desculpe-me aí, minha amiga Yolanda de Lourdes. Uma pessoa morrer hoje por tuberculose é um absurdo, porque é uma doença hoje curável. Hoje a pessoa só morre com tuberculose se quiser, se ela se recusar a tomar os medicamentos. A tuberculose no passado, sim, era uma doença incurável. Quando uma pessoa recebia o diagnóstico de que estava com tuberculose, aí já era morte certa. A pessoa já ligava para a funerária para mandar fazer o caixão, entendeu? Era assim, mas hoje não. Tuberculose, ela é curável. Mas aqui a jovem da Igreja Universal do Reino de Edir Macedo morreu, apesar de várias orações em favor dela. Em Mateus, capítulo 21, versículo 22, é atribuído a Jesus o seguinte, Jesus dizendo, entre aspas, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Entenda bem. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. E isso não é verdade. E aqui está. Os familiares orando pela jovem. Os pastores da Igreja Universal orando pela jovem. Todas as pessoas orando pela jovem. E ela faleceu. É fácil entender isso. Apesar de várias orações, ela morreu. As orações foram feitas não para que ela morresse, entendeu? Mas para que ela recuperasse a saúde. Então é fácil ver que a oração aí não teve efeito. O efeito foi o contrário, a morte, e não a saúde. Então a oração não serve para nada. E aí aqui, no enterro dela, os pastores da igreja, eles não podem dizer isso, né, que a oração não teve efeito. Eles dizem, já mudam o discurso. Já dizem que ela morreu porque
foi da vontade de Deus. Deus queria que essa jovem subisse aos céus para ficar ao lado dele. Gente, é para você morrer de rir. Mas isso aí, é como diz aqui a Yolanda, isso aí é hipocrisia. Só isso e nada mais. Obrigado aí, Yolanda. E vamos escrever aí, continuar escrevendo. Vamos lá. Vou trazer aqui novamente mais uma manifestação, novamente aqui do José Carlos Vieira Carlim. Eu acabei de ler aqui uma explanação dele, né? Aqui agora já é outra. Ele escreve assim: depois que comecei a ler a Bíblia com mais atenção, prestei bem atenção nas letras e o que estava escrito, e fui me tornando esta pessoa ateia hoje. Me sinto mais livre, me sinto muito bem. Ainda sou perseguido porque no Brasil 87% das pessoas falam em Deus, em Jesus, em religião. Quando a gente vira uma pessoa velha, é muito difícil. É no trabalho, é dentro do ônibus, é na rua e numa loja, somos sempre rejeitados, principalmente se dissermos que nós não acreditamos em Deus. Eis aí as palavras de José Carlos Vieira Carlim. Eis aí as palavras dele. Ele diz aqui, não é, que tornou-se ateu graças à leitura que ele fez da Bíblia. É o que eu sempre digo aqui, a Bíblia é o melhor livro de ateísmo do mundo ocidental. Em primeiro lugar é a Bíblia, o melhor livro. E o segundo melhor livro de ateísmo no mundo ocidental é o livro Deus, um delírio, de autoria do biólogo britânico Richard Dawkins. Então é isso aí. Aí ele leu a Bíblia e ali ele se tornou um ateu. Parabéns aí. Muito bem, gente. E ele diz aqui sobre essa perseguição. Eu, como sempre digo aqui, eu sou ateu desde o útero de minha mãe. Nasci lá em Sobral, durante toda a minha adolescência e a fase adulta, sempre ateu, sempre eu, numa família cristã católica. E eu nunca sofri preconceito algum, mas sei que existe preconceito, eu sei. Um rapaz aqui uma vez escreveu para mim dizendo que na loja lá comercial em que ele trabalhava, o dono lá, cristão fervoroso, imagens lá, entre aspas, né, de Jesus nas paredes lá da loja comercial, lá numa cidadezinha na Bahia. Aí o rapaz aqui me escreveu dizendo que ele foi demitido da loja, porque o dono da loja, cristão fervoroso, descobriu que ele era ateu. Alguém foi lá e entregou o rapaz. E aí ele foi demitido. Isso aí existe, é preconceito, existe. Mas eu não passei por isso, por preconceito algum. Eu não passei. E sempre eu propaguei, sempre, que sou ateu. Sempre. Aonde eu ia, sempre eu propagava isso. Sou ateu. Dizia isso em voz alta. Então, e nunca sofri preconceito algum. Eu trabalhei sempre por meio de concurso público. Aí é diferente. Talvez aí, se eu fosse trabalhar numa loja de um cristão, ele sabendo que eu sou ateu, ele iria me demitir, claro. Porque existe o fanatismo na religião, o fanatismo. O dono de um comércio, sendo ateu, ele não demite um funcionário cristão. O ateu não faz isso, porque o ateu não é fanático, mas o religioso faz. E isso é muito comum aí, eu vejo. Mas é assim, eu sempre trabalhei, na verdade, por meio de concurso público. Aí, meu amigo, não existe problema, porque você entrou por meio de concurso público. Não existe um dono do órgão público. Jamais pode mandar você embora por ser ateu, entendeu? Então nunca passei.
por preconceito algum, nunca. Mas existem pessoas que passam sim, eu sei disso. E aqui o José Carlos Vieira Carlim, ele tem razão quando diz aqui que ele foi perseguido. Ele foi. Ele diz aqui que ainda é perseguido, ó. Ainda sou perseguido. Olha aí. Ele diz que ele sofre ainda aí por dizer que é ateu. Mas ele tem que dizer que é ateu. A verdade tem que chegar a todos. Ele não pode se calar. Quem se cala, consente. E nós, ateus, devemos aí propagar isso contra esses mentirosos aí das religiões que estão iludindo aí bilhões de pessoas no planeta Terra. Parabéns aí ao José Carlos Vieira Carlim. Mais um comentário agora, mais uma explanação. E novamente aqui ele, o grande Plauto Leal, o grande Plauto Leal. Plauto Leal foi cristão fervoroso, mora em Crato, no Ceará, perto de Juazeiro do Norte. Foi um cristão fervoroso, ajudava os padres lá a ministrar lá as missas. E ele reside com a mãezinha dele, e a mãezinha dele é católica. Muito bem, o Plauto Leal escreve assim. Ele se apresenta aí na minha página com o nome State of Mind. State of Mind. Então vamos lá. Ele escreve assim. É preciso desmistificar, veja bem, é preciso desmistificar essa ideia de que o ateu é uma pessoa infeliz porque não crê em Deus. Ele diz que é preciso acabar com isso. E ele continua, vale lembrar que esse Deus, evidentemente, tem que ser o Deus do cristianismo. Como existem no mundo pelo menos 10.000 religiões, então as pessoas que acreditam em outros deuses não são felizes, porque a religião cristã é uma religião que prega a intolerância. Fora do cristianismo, não há salvação. As pessoas têm que adorar única e exclusivamente o Deus Javé. Caso contrário, irão torrar no fogo do inferno e virar churrasquinho. Diz aí o grande Plauto Leal. O Plauto Leal, já que foi um cristão fervoroso, ele lia a Bíblia, ele conhece aí as doutrinas do cristianismo. Então ele diz aqui que é preciso acabar com essa ideia maluca de que o ateu é uma pessoa infeliz por não acreditar em Deus e principalmente no Deus da Bíblia, que é o Deus adorado pelos cristãos. É preciso acabar com essa ideia também de que o ateu é uma pessoa infeliz porque sabe que a morte é o fim de tudo. É preciso acabar com isso, ele diz aqui. E ele diz aí que os cristãos veem sua religião como a única verdadeira. Só que cada pessoa que pertence a uma religião tem essa ideia também. Ou seja, existem no planeta Terra hoje 10.000 religiões, 10.000. E cada pessoa diz que a sua religião é que é a certa, a correta. Então aqui ninguém escapa, você entendeu? Porque cada pessoa diz que sua religião é que é a correta. Ele diz aqui que o cristianismo não é uma religião de amor. O cristianismo é uma religião que prega a intolerância. E ele tem razão, porque ele conhece a Bíblia. Foi cristão, estava cego, mas acordou finalmente. O cristianismo é uma religião que não prega amor, não, é engano. Estão enganando você aí quando diz que o cristianismo é uma religião de amor, de fraternidade. Não. A propaganda maior do cristianismo, sem ela, não existe lá Jesus. Nos 4 evangelhos, a propaganda maior do cristianismo é aquela que está no evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16.
Jesus diz assim para seus discípulos: vocês devem pregar por aí a minha palavra. Veja bem, a palavra de Jesus. Vocês devem pregar por aí. Quem crer em mim, veja bem, quem crer em mim e for batizado em meu nome, será salvo. Olha aí. Porém, quem não crer em mim, será condenado ao fogo do inferno. Essa aí é a propaganda maior do cristianismo. Sem ela, o cristianismo deixa de existir. E isso não é amor, isso é intolerância. Jesus não aceitava aqui, no mundo dele, atribuído a ele, ele não aceitava a liberdade religiosa, a liberdade de crença. Jesus aqui diz: quem crer em mim será salvo. Quem, porém, não crer será condenado ao fogo eterno do inferno. Isso aí é o cristianismo, gente. Essa aí é a máxima do cristianismo. Está junto com Jesus nos 4 evangelhos do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem lhe disser o contrário está enganando você. Só isso. Então aqui ele diz, de uma forma bem clara, ele diz assim, Plauto Leal: fora do cristianismo não há salvação. E ele está certo. É isso mesmo o cristianismo. Diz isso. E pior ainda, anotei aqui, vamos lá, veja aí. O Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, veja bem, é o documento mais importante para os cristãos, para o Papa Francisco, por exemplo. O Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Pois bem, no parágrafo 846, lá do Catecismo, veja bem, confira lá, está escrito assim: fora da igreja não há salvação. Olha aí, no próprio Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Veja que o Plauto Leal coloca aqui, ó, fora do cristianismo não há salvação. Fora do cristianismo não há salvação. Já o Catecismo diz, fora da igreja, olha a diferença, não há salvação. Então o Catecismo, ele é mais restrito do que disse aqui o Plauto Leal. O Plauto Leal foi mais extenso, ele colocou fora do cristianismo não há salvação. O Catecismo restringe mais ainda, diz fora da igreja, ou seja, fora da Igreja Católica Apostólica Romana, não há salvação. Olha aí. O Papa não diz isso, né? Porque é vergonhoso. Ele não diz isso. Mas devia dizer, o Papa, porque ele deve obediência ao Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Então é isso. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela se acha a única igreja cristã certa. E assim todas as outras. Cada um diz que é certo. Você entendeu a loucura do cristianismo? É isso aí. Muito bem. Então ele diz aqui que, veja bem, ele diz aqui que a religião cristã é uma religião que prega a intolerância. E é verdade. E é verdade. Já deu exemplo aqui com Jesus, não é? Quem não crer nele, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. Queimar uma pessoa eternamente, uma tortura, apenas porque a pessoa não crer. E o crer, ele é involuntário. Ninguém tem culpa por crer ou não crer. Ninguém deve ser punido por crer ou não crer. Mas é a loucura do cristianismo. Mas ele diz aqui também, né, que a religião, o cristianismo prega a intolerância. E é claro, no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e no Novo Testamento, a intolerância é a marca da Bíblia. E você viu aí, né, no vídeo de ontem, um exemplo ali, ó, o hebreu, Moisés, na lenda bíblica, estava conversando com Deus no Monte Sinai e o povo hebreu esperando por Moisés. Como Moisés demorou muito, o povo pensou assim: ah, Moisés morreu, aquela porra morreu. Entendeu? O povo hebreu lá embaixo, analfabeto, pensou assim: ah, o Moisés morreu, não desceu mais do monte,
ficou lá conversando com o Deus dele. Aí quando Moisés desceu, meu amigo, e ele viu o pessoal ali adorando outro Deus, o Deus bezerro de ouro, Moisés mandou matar ali ao fio da espada, mandou matar 13.000 pessoas, só porque estavam adorando outro Deus, o Deus bezerro de ouro. Isso tem um nome, se chama o quê? Intolerância. É o que diz aqui o Plauto Leal. Ele diz que a religião cristã é uma religião que prega a intolerância, e é verdade. Isso está em todos os textos da Bíblia. Quem conhece a Bíblia, quem estuda a Bíblia com seriedade, sabe disso. Não, ninguém consegue enganar um estudioso da Bíblia. Não consegue. Não consegue, doutor. Não adianta. Então veja aqui, então sempre é assim, Jesus, nos 4 evangelhos, atribuído a ele, quem não crer nele, quando morrer, será condenado ao fogo do inferno. Ou seja, Jesus também não aceitava a crença em outros deuses. Viu aí? E vou trazer mais uma passagem aqui, só para florear a coisa. Veja aqui, no mesmo evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 47 e 48. Jesus dizendo de novo, escute aí. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois, seres lançado no inferno. Olha aí, Jesus. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Viu aí? Jesus pregando a tortura eterna. E para as pessoas apenas que não acreditassem nele. É isso aí o que diz o Plauto Leal. A marca da Bíblia é a marca da intolerância. Viu aí? Como é simples. É isso aí, gente. Parabéns novamente ao Plauto Leal. Parabéns. Vejamos agora o comentário do Sérgio Gobo. Ele escreve assim: Eustáquio, quando eu tinha 9 anos, minha avó levou-me à Aparecida do Norte. Chegando lá, entramos na igreja. Ela pedia em oração que eu passasse de ano. Comprou uma fitinha e a colocou em meu pulso. Disse que eu não poderia tirar a dita cuja. Viemos de volta para casa. Passou-se o tempo e fui reprovado na escola. Moral da história: apanhei da minha avó e do meu pai. Eis aí a explanação de Sérgio Gobo. Veja, gente, o que a religião é capaz de fazer com o ser humano. É como eu sempre digo aqui, já estou com a língua seca, tipo papagaio, de tanto repetir aqui. E muitas pessoas dizem aí que eu sou repetitivo. Mas eu tenho que repetir, porque as pessoas são burras demais. Burras demais. É sempre bom repetir. Veja, o que a religião é capaz de fazer com o ser humano. A mãezinha dele aqui, na ignorância dela, levada pela fé cristã dela, comprou uma fitinha lá em Aparecida do Norte. Levou o filho lá, com apenas 9 anos de idade. Veja, uma mãe fazer isso. Só mesmo a religião para tornar a pessoa besta. Uma mãe sair de um lugar para ir para outro lugar distante, levando um filho com 9 anos, que não tinha bom rendimento na escola. Aí ela foi lá, levou o filho com 9 anos, na maior dificuldade do mundo, para ir à Aparecida do Norte, à Basílica, e pedir proteção lá, fazendo oração, e comprou uma fitinha, colocou lá a fitinha no pulso do garoto, do filho dela, e disse para não tirar a fitinha até terminar as aulas na escola. E aí ele continuou com a fitinha, tomava banho, fitinha,
fazia cocô, fitinha, urinava, fitinha no pulso. Não podia tirar essa oração aí. E aconteceu o quê? Ele foi reprovado. É tiro e queda. Ele foi reprovado. É fácil ver qualquer pessoa mentalmente sadia. Se você ora para seu filho ser aprovado, você compra uma fitinha, bota no braço dele, para ele ser aprovado, você ora, e ele não é aprovado, é óbvio que a oração não funcionou. E não funciona. É óbvio. É óbvio. A oração não funcionou. Não funciona, doutor. Ele foi reprovado. Aí veja a cabeça do religioso. Se o Sérgio, com 9 anos de idade, tivesse sido aprovado lá, a mãe dele com certeza estava propagando hoje que ele foi aprovado porque a oração surtiu efeito. Deus e Nossa Senhora realmente ajudaram o filho dela a ser aprovado aí na escola. Ela iria propagar isso aí, se ele fosse aprovado. Como ele não foi, ela tinha que propagar o certo, dizer, olha, levei meu filho à Aparecida do Norte, com 9 anos de idade, pedindo a Nossa Senhora para que ele fosse aprovado no colégio. Levei meu filho lá, comprei a fitinha, aquela maldita fitinha, coloquei no pulso dele e meu filho foi reprovado. Ou seja, tudo o que eu fiz, minha ida à Aparecida do Norte, as orações, nada serviu para nada. Tudo o que eu fiz, perdi foi meu tempo, indo à Aparecida do Norte, comprando a fitinha. Perdi foi meu tempo. É isso que ela tinha que dizer. Porque ela pediu foi isso, pediu a aprovação do menino. E o resultado foi diferente. É fácil ver que a oração não serve para nada. Ela, o padre dizia a ela lá, que Jesus disse, né, em Mateus capítulo 21, versículo 22, Jesus dizendo, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Ela acreditou nisso e o menino foi reprovado. Olha aí. E olha o comércio da fé. Comprou uma fitinha. Se ela não compra a fitinha, o menino não tinha colocado a fitinha no pulso. Porque só compra a fitinha quem tem dinheiro. Olha o comércio da fé. Olha aí. E a oração não surtiu efeito. Não é simples entender isso, gente? Será que é difícil entender isso? Será que é difícil entender isso? Ele aqui, o Sérgio Gobo, com 9 anos, ele não gostava de ler, porque se ele fosse aqui um leitor voraz, com 9 anos de idade, pegasse o livrinho lá e lesse, estudasse, ele teria passado, teria sido aprovado. É porque ele não estudou. Quem aprova é estudo, é conhecimento, e não oração. Entendeu? Muito bem. Vejamos agora mais um comentário aí do grande Francisco Salviano Souza. Francisco Salviano Souza. Ele escreve assim: estou assistindo seu vídeo ao lado de minha mulher, de minha esposa. Quem sabe ela não abre a cachola. Ela diz que a Fernanda, a que faleceu de Covid, está ao lado de Jesus. E aqui ele ri. Eu sofro demais, diz ele, com esse povo religioso. É em casa, no trabalho, na rua. É sorrindo muito. É o seguinte aí, ó. O Francisco Salviano Souza, ontem, dia 1º de dezembro, né? Ontem, no vídeo de ontem que eu fiz, eu li ali uma explanação dele. E naquela explanação, o Francisco Salviano mostrou ali que ele tinha uma prima, uma sobrinha dele, com 35 anos de trabalho, ou de idade. Uma sobrinha com 35 anos de idade, certo? E essa sobrinha, o nome dela era Fernanda. Ela contraiu Covid.
todo mundo orou, menos o Francisco Salviano, porque ele é ateu. Ele desejou o bem, desejou a recuperação dela, né? Mas ele não orou, porque ele não é otário, né? Ele é ateu, ele é um homem racional. Aí ele não orou, mas aí os familiares oraram. A esposa dele orou, o pessoal da igreja orou. E a Fernanda lá no hospital, Covid. Qual foi o resultado de todas essas orações? Todo mundo orando, não para que ela morresse, mas para que ela se recuperasse. E qual foi o resultado? Ela morreu. Então, se todos estavam orando para que ela se recuperasse e ela não se recuperou, morreu, então aquelas orações, óbvio, não surtiram efeito. É simples entender isso. Eu estou falando aqui em língua portuguesa, não estou falando em grego, não estou falando em russo, em língua portuguesa. Se você faz oração para uma pessoa se recuperar e a pessoa morre, é óbvio que aquela oração não surtiu efeito. É simples entender isso. E ele diz aqui que a esposa dele, ele diz aqui que a esposa dele aí, ele pede a ela às vezes que assista aí a algum vídeo meu. Isso aí, o Francisco Salviano está ouvindo agora, isso aí não é correto, não é, Francisco? Você não pode fazer isso, companheiro. Pedir a sua esposa para ver um... Não vai adiantar, não vai. Você diz assim, não, eu peço para que ela veja seu vídeo aí, para ver se ela abre a cachola. Se ela abre a cabeça. Não adianta, Salviano, não é assim, não adianta. Não adianta, companheiro, não adianta. O mais certo, Salviano, é você fazer o seguinte, cara. Sente-se à mesa aí, pega uma cadeirinha, você, sua esposa, só os dois aí, no silêncio, aí você abre a Bíblia. Aí você procura aquelas passagens bíblicas de que você mais gosta. Aí você leia para ela e peça para ela explicar aquilo ali, se ela concorda ou não com aquilo. É assim que você tem que fazer, Francisco Salviano Souza. Não adianta você pedir para sua esposa para assistir a um vídeo meu. Não adianta, não vai adiantar. O que causa mais impacto é você mostrar que a Bíblia é um livro de terror. E você lê para ela as passagens bíblicas, só você e ela, em silêncio, em casa. E pedir para ela explicar aquilo ali, se ela concorda com aquilo que está na Bíblia. É assim, Francisco Salviano, que você vai mudar aí o posicionamento de sua esposa. Vá por mim, acredite em mim. É assim, é mostrando que a Bíblia é um livro de terror. Porque pastores evangélicos e padres enganam aí. Se sua esposa é católica, o padre não diz nada sobre a Bíblia. Ela nada sabe sobre a Bíblia. Então faça isso, Francisco Salviano. Não peça a sua esposa para assistir a um vídeo meu. Não, não vai adiantar. Sente-se com ela, à mesa, ali, só vocês dois, abra a Bíblia e vá lendo aquelas passagens que você conhece. E peça à sua esposa se ela concorda com aquilo que está na Bíblia. Aí ela vai sentir o choque. E aí ela pode, graças aí à sua ajuda, ela pode sair desse engano. Entendeu, Salviano? Muito obrigado aí, meu amigo velho. Ele diz aí, ó. Ele diz que sofre demais com esse povo religioso. Em casa, no trabalho, na rua. Sorrindo muito. Ele diz que sofre por quê? Porque o homem religioso, ele não consegue raciocinar. A pessoa religiosa, ela não diz coisa por coisa. A pessoa religiosa, ela faz uso de fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. E é por isso, por essas besteiras ditas por pessoas religiosas, que aí fazem o Salviano sofrer. Porque ele diz, como é que pode uma pessoa adulta concordar com isso? É isso aí, Salviano. É isso aí. A esposa dele diz aqui, ó, que agora a esposa dele diz que a Fernanda, que faleceu, né, apesar de todas as orações,
Ela diz que a Fernanda agora está ao lado de Jesus. Ó. Para o cristão, todo mundo que morre está ao lado de Jesus. Se é um jogador de futebol, está ao lado de Jesus, jogando bolinha lá no céu. Se é um cara que faz pizza, está fazendo pizza para Jesus lá no céu. Você entendeu? Se é uma prostituta que morre, a prostituta está ao lado de Jesus também. Você entendeu? A pessoa religiosa, ela não consegue raciocinar. Então morreu, ela diz aqui, ó, que a Fernanda, apesar das orações, faleceu. Mas ela disse que agora está ao lado de Jesus. Olha, a esposa dele deveria dizer o quê? Deveria dizer o seguinte: olha, nós oramos muito pela Fernanda. Nós acreditamos em Jesus, quando dizia, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Então ela tinha que dizer isso, ó. Nós oramos, acreditamos em Jesus, no poder da oração. Oramos, só que as orações não surtiram efeito algum. As orações falharam. Ela tinha que dizer isso. Mas aí ela muda o discurso. Aí, se a pessoa morre, aí ela diz, não, ela morreu porque agora está ao lado de Jesus. Isso aí deixa o Francisco Salviano, né, puto da vida, né? Porque é muita bobagem. É muita bobagem. Muito bem. Vejamos agora mais uma explanação. A do internauta que se apresenta como quando você ler os comentários. Ele escreve assim: se Deus é onisciente, escute bem o que ele diz. Se Deus é onisciente, então, porque ele fez tudo sabendo que ia dar merda? Para que sacrificar seu filho? Seria melhor ele não ter feito nada. Eu, hein? É cada uma. Viu aí? O que ele diz aqui, gente, é a mais pura verdade. Olha aqui, o homem cria deuses e coloca em deuses poderes sobrenaturais, como onisciência, onipresença e onipotência. Entendeu? Onisciência é você saber tudo o que vai acontecer de antemão, antes que aconteça, você já sabe. Isso aí é onisciência. Ninguém é onisciente, ninguém. E deuses não existem. Deuses são feitos pelo homem. E aí o homem coloca nos deuses poderes, onisciência, onipresença e onipotência. E aqui ele diz, ó, os cristãos dizem, na ilusão deles, que o Deus da Bíblia é onisciente. Sabe o que vai acontecer daqui a 2 bilhões de anos. Não ria. Você fica rindo aí, ó. Atrapalha a minha explicação aqui, ó. Não ria. Então, o Deus da Bíblia, segundo os cristãos, veja a ideia. Sabe o que vai acontecer daqui a 2 bilhões de anos. Só que você olhando a Bíblia, você vê que isso aí não tem fundamentação alguma. Porque aqui, veja, ó, ele diz assim, se Deus é onisciente, então por que ele fez tudo sabendo que ia dar merda? Vamos pegar aqui para que você entenda a lenda que está em Gênesis, né? Adão e Eva. Aquilo ali é lenda, uma criatividade de um escritor hebreu. Uma lenda cheia de erros e de ingenuidades. Então você viu ali que o Adão e Eva, não é, desobedeceram a ordem do Deus hebreu, não é? Para não comer de um determinado fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, entendeu? Então veja na lenda, em Gênesis, Adão e Eva, vou resumir aqui, desobedeceram ao Deus hebreu. O Deus disse, ó, Adão, você não pode comer daquela fruta. Aí depois apareceu a Eva no segundo relato. Aí Eva também não podia comer, só que eles comeram, os dois. Primeiro a Eva, porque era mulher, não é? Discriminada na Bíblia. E depois o Adão, Adão e Eva. Muito bem, aí vem aqui, ó. Deus não é onisciente na criatividade do cristão? Se Deus é onisciente, antes de criar qualquer coisa, escute aí, antes de criar o Adão e antes de criar a Eva,
se ele já era onisciente, se ele já sabia que Adão e Eva iam comer do fruto, estragar o plano dele, então ele não teria feito nem Adão nem Eva. Você entendeu aí? É isso que diz aqui, com razão, o quando você lê os comentários. Porque se Deus é onisciente, se ele já sabia que Adão e Eva no futuro iriam desobedecer a ele, se ele sabia disso, de antemão, muito antes de fazer Adão e Eva, ele não iria fazer Adão e Eva. Viu aí como a onisciência é loucura? Viu aí, ó? Se Deus é onisciente, ó, porque ele fez tudo sabendo que ia dar merda? Era melhor ele ter ficado sozinho aí onde ele estava, o Deus. Na lenda bíblica, entendeu? É isso aí que diz aqui o grande nobre aí, amigo nosso. E ele diz ainda, ó, que Deus sacrificou seu filho. Uma das piores barbaridades do cristianismo é isso, é o sacrifício de Jesus. Isso é barbaridade. É porque no mundo antigo, um filho, um pai cometia um erro, o filho pagava pelo pai, no mundo antigo, no mundo da Bíblia. O filho pagava pelo pai, que é uma loucura. Hoje é proibido isso aí. A Constituição da República Federativa do Brasil proíbe. Pela Constituição, só pode ser punido quem pratica o ato, e não os filhos. Mas na Bíblia não era assim. Aí na lenda de Adão e Eva, pais, veja, eles erraram, desobedeceram ao Deus hebreu, não é? Foram punidos, não é isso? E a punição de Adão e Eva, a punição também caiu sobre os filhos, olha aí o erro. Viu aí? Então esse sacrifício, dizer que Jesus morreu pelos pecados dos outros, ó, é o filho morrendo pelos outros, ó. Isso é errado. Ninguém pode morrer pelos pecados de alguém, pelos erros de alguém. Cada pessoa deve assumir seus erros. Então o sacrifício de Jesus é uma loucura do cristianismo. Jesus sendo ali executado é o bode expiatório para que o Deus hebreu perdoasse aí os pecados da humanidade. Que loucura! É o cristianismo. O sacrifício humano, uma loucura. Que ele diz aqui também, ó, para que sacrificar o seu filho? Quem tem que ser punido é o pecador e não uma pessoa sem pecado. Na lenda do cristianismo, Jesus não tinha pecado na lenda do cristianismo. É o sacrifício louco, e aí, do cristianismo. Entendeu? É isso aí, gente. Mas aí, mais uma vez aí, obrigado aí ao meu amigo. Passando ali um senhor ali com 2 cães bonitos, cães. Vamos agora aí a mais um comentário aí. Vamos lá. Vejamos agora aqui o comentário de M.R. Patovaca. M.R. Patovaca. Ele escreve assim: nada que está na Bíblia vale para nós. Tudo foi falado para aquele povo, não para nós. Nós nem existíamos naquela época. O erro da religião, o erro é da religião que futuriza, coloca tudo para o futuro, dizendo que o que foi dito para aquele povo é como se estivesse dizendo para nós. É o que ele escreve aí. Vou repetir, hein? Nada que está na Bíblia vale para nós. Tudo foi falado para aquele povo, não para nós. Nós nem existíamos naquela época. O erro é da religião que futuriza, coloca tudo para o futuro, dizendo que o que foi dito para aquele povo é como se estivesse dizendo para nós. Belíssima aí a explanação do M.R. Patovaca. Ele está com razão. Tudo que está na Bíblia, a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, gente, não é um livro da humanidade, não. É um livro de um povo, o povo hebreu, hoje o povo judeu. Você tem a Bíblia hebraica, só os livros lá do Velho Testamento. E a Bíblia cristã. Mas a Bíblia não é um livro da humanidade. Não foi feito para todas as pessoas. É um livro de uma localidade, lá no Oriente Médio, de um povo, o povo hebreu.
Então o livro é deles. O livro é deles, a Bíblia é deles. Então a Bíblia, ela foi escrita aí, o Velho Testamento, vamos colocar aí 6.000 anos, e o Novo, os textos ali, de 2.000 anos. No caso aí, 4.000 anos, melhor dizendo, o Velho Testamento, e 2.000 anos aí o Novo Testamento, somando tudo 6.000 anos. Então veja, os textos da Bíblia são para aquele tempo, para aquele povo, e não para outros povos, e não para hoje, principalmente. Entendeu? Os textos que estão na Bíblia são para aquele povo, para aquela época, e não para hoje. Lá está o fim da Babilônia. A Babilônia existiu, a Babilônia. Nabucodonosor, acabou-se há muitos e muitos anos. Então você vê que tudo que está na Bíblia é para aquele povo, para aquela época. Resumindo aqui, os cristãos pregam aí, as igrejas cristãs, para enganar os fiéis, dizendo que Jesus está voltando, porque Jesus dizia lá que ia voltar. Aquela volta de Jesus que está no Novo Testamento, e só no Novo, aquela volta ali era para aquele tempo. Por quê? Você tem que entender. O Jesus era judeu, o Jesus imaginário aí do Novo Testamento, ele era judeu. Então veja, ele morava numa sociedade judaica. Naquela região em que morava Jesus há 2.000 anos, era uma região dominada por romanos. Os romanos entraram lá e invadiram, e dominavam lá o povo, cobravam impostos lá, os romanos. Então aquele povo ali judeu vivia com medo e vivia sob a exploração de povos estrangeiros. Então o povo judeu naquela época do Novo Testamento sonhava que ia aparecer um judeu que seria rei em Israel e que iria expulsar os romanos da Palestina. O Novo Testamento, gente, é isso aí. Os judeus eram dominados pelos romanos. Então os judeus queriam que aparecesse um judeu forte, que seria rei, como o rei Davi, lendário, que seria rei de Israel e que teria um exército para expulsar os romanos da Palestina. Era isso que eles queriam. Um judeu forte, chamavam Messias, em grego, Cristo. E aí apareceram vários judeus naquela época, você vê no Novo Testamento, apareceram vários judeus dizendo ser o Cristo, vários, dizendo ser o Messias, que ia expulsar os romanos da Palestina. E todos os judeus que afirmavam isso, todos eles foram pegos pelos romanos, foram mortos pelos romanos. E Jesus foi um deles. Jesus foi morto pelos romanos. Jesus foi crucificado na cruz pelos romanos, porque dizia ser o Cristo também. E Jesus morreu e os romanos continuaram mandando na Palestina. Você entendeu? Então, quando as igrejas cristãs dizem aí que Jesus está voltando, estão enganando você. O Jesus era para aquele tempo, para aquela época, para livrar o povo judeu do domínio romano. Hoje não, hoje Israel, o povo judeu em Israel é um país democrático e também não é um país dominado por ninguém. O povo que mora em Israel hoje não está precisando de Messias algum, de Cristo algum, entendeu? É simples você entender isso. O MR aqui, Patovaca, tem razão quando ele diz que nada que está na Bíblia vale para nós aqui de hoje, nada. Ele está certíssimo, certíssimo aqui. O que está na Bíblia é para aquele tempo, o sofrimento deles lá, e não foi resolvido. É isso aí. Parabéns ao MR Patovaca. Vejamos agora a explanação feita pelo Argeu. O Argeu mora num lugar aí muito quente, né? Muito quente. E aqui, certa vez, em 2010, a temperatura estava 31 graus, quente demais. E aí o Argeu, ele foi comer uma feijoada. Eu adoro feijoada. Argeu, para mim, a melhor comida que existe é carne de porco. Eu adoro feijoada.
Então, gente, veja aqui, ó. O Argeu, ele escreveu aqui, fez uma longa explanação, vou lê-la na íntegra, ipsis literis. Então ele coloca aqui, ó, a Bíblia e sua utilidade. Então aqui foi assim, eu vou aqui só resumir aqui antes de ler. Ele estava lá na cidade lá onde ele mora, muito quente, e aí ele foi comer uma feijoada, fome, né? Deu vontade, né? Feijoada, ele comeu uma feijoada num comércio lá da cidade. Aí ele foi a um lugar para comprar umas peças. Aí no meio do caminho, como dizia o Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho não havia uma pedra, mas havia a caganeira. O Argeu ficou com vontade de cagar. Caganeira, gente. Eu já passei por isso também, Argeu. Já passei por isso. Então ele sentiu uma caganeira aqui, uma caganeira grande. E ele resolveu a caganeira, ele diz aqui, ó, resolveu a caganeira com a Bíblia. Então vamos aqui ouvir o que ele diz aqui, ó. Vamos assim, Argeu, entre aspas aí, ele escreve assim. Era por volta do ano 2010, no mês de dezembro, numa quarta-feira de verão, calor insuportável, 31 graus. Me fez lembrar até a canção do saudoso Mano Brown, Racionais, um homem na estrada. Neste ano, em 2010, eu ainda trabalhava na inesquecível Clínica Médica Pinheiro. Nessa época, ainda tinha lá minhas crenças. Acreditava que neste universo tão cheio de mistérios, existia um ser supremo que comandava tudo isso aqui. Enfim, mais um dia de serviço vencido, resolvi ir ao bar para almoçar. De praxe, quarta-feira, entrei, me sentei à mesa, o garçom já sabia o que eu iria comer. Veio aquela feijoada mesmo, com um calor sufocante que fazia. Ótimo, comi feito louco. Nem mesmo a pururuca de porco sobrou, até o óleo escorrendo pela lateral da boca. Terminada a refeição, dei uma leve descansada em torno de uns 20 minutos. Fechei a conta e logo me retirei. No caminho de volta para casa, resolvi mudar a rota e fui até o velho centro da cidade para comprar alguns acessórios para aparelhos eletrônicos e até aí tudo normal, a não ser aquele sono que bate depois de um almoço pesado. Perambulando pelas ruas de peças eletrônicas, depois de pesquisar vários preços, comprei o mais em conta e continuei a minha jornada com destino ao ponto de ônibus para pegar o coletivo. Já no caminho de volta para casa, no meio da multidão de gente se trombando e tentando fugir do tráfego de humanos, em meio à infestação de pombos cagando em nossas cabeças, comecei a sentir um suor estranho, uma dor abdominal que refletia lá na ponta do dedão, um mal-estar, uma dor da cintura para baixo, para cima, uma dor da cintura para cima até o esôfago. Pensei, vai passar logo, é só um mal-estar, mas cada passo que dava começava a piorar. Sudorese aumentando, o suor chegava a descer testa abaixo. Aí começou a apertar um revertério na barriga total. Logo, quando tive tempo de raciocinar, pensei, foi a feijoada, agora fudeu. Preciso urgente encontrar um banheiro. Imagina o banheiro do centro da cidade naquela época. Era um refúgio de maníacos e homossexuais à procura de sexo libertinoso. Tinha até um velho remador, mas isso não vem ao caso.
Ao encontrar o banheiro, por sorte, estaria a alguns passos da calçada. Logo, fui trancando o rabo até chegar ao tão esperado banheiro. Entrei sem olhar para os lados e já fui na primeira porta aberta. Imagina a podridão da sujeira e do vandalismo do ser humano. Sentei no vaso e só descarreguei o que estava me matando por dentro. Que alívio, que alívio. No final, deu até para ter um momento de reflexão, mas enfim, terminado, olhei para os lados e disse: meu Deus, cadê o papel higiênico? Cadê o papel higiênico? Agora fudeu. Estou todo sujo até as beiradas da bunda. Merda para todo lado. Como vou fazer para limpar? Nessa hora, me veio a fé em Deus, que ainda tinha, como havia dito no início, sentado ali mesmo, sem me mover, fechei os olhos e pedi: Pai, Pai, se tu existe, Pai, me dê uma luz. Eu não posso sair daqui todo breado. Me ajuda. E quando abro os olhos com as mãos ainda em sinal de súplicas, resolvi baixar as mãos e pôr a mão no bolso. E como num verdadeiro milagre, lá estava ela, a Bíblia, que havia ganhado, que por coincidência ou ironia do destino, no mesmo dia, na entrada do hospital onde eu trabalhava. Pensei comigo mesmo: Deus é maravilhoso, Deus existe. Logo, pensei em rasgar as primeiras páginas do Gênesis, mas achei injusto destruir logo o começo da obra do Senhor. Pesou-me a consciência. Então pensei comigo: eu não gosto muito dos versículos do Êxodo, Levítico e Números, por achar sangrento demais. Então resolvi rasgar algumas páginas desses versículos e disse que estava nos planos de Deus. Agora é só limpar e está tudo certo. Para quem usava até sabugo de milho, até chegar no papel primavera, as folhas da Bíblia no momento funcionarão como sedas. Já tinha umas fissuras de hemorroidas mesmo, brincadeira à parte. Como dizem, hemorroidas é igual dinheiro. Quem tem, diz que não tem. E o que importava naquele momento era sair dali limpo. Sabem por quê? Sabem por que citei a Bíblia? Porque eu vejo muitos ateus por aí falando que a Bíblia não serve nem para limpar o cu. É por isso que nunca rasguei a Bíblia, a não ser naquela situação. Eis aí a longa e bela explanação do Ageu, que passou por uma situação difícil, muito difícil. Então vamos aqui analisar um pouquinho o que ele diz. Veja aí, rapaz, a situação do Ageu, né? Diarreia, caganeira. Caganeira, não há como você segurar a gente, não há como. Ele sentiu aí, ó, comeu uma feijoada, tempo quente, 31 graus, aí veio a diarreia. E ele com vontade de cagar, e aí no centro da cidade, procurou um banheiro lá, tudo imundo, né? Tudo imundo, a porcaria, mas foi o jeito, né? Cagou lá, se lascou todo, ficou todo cagado. E aí, cadê o papel? Cadê o papel? E papel, na verdade, não limpa porra nenhuma, né? Eu sempre digo aqui, eu não uso papel, eu não uso papel higiênico, muito menos papel, outro papel aí, não resolve. Quando eu cago, tomo banho, sempre tomo banho. Não existe isso. Aí, veja bem, e aí cadê o papel? Como é que papel limpa caganeira? Impossível, né? Mas aí tira aquele grosso. E não havia papel algum lá no banheiro, fuleiro, banheiro vagabundo.
o Argeu lá todo cagado, como é que fica, meu irmão? Como é que fica, né? Aí ele fez a oração lá, ele acreditava, né, mais ou menos na época, acreditava em Deus, né? Aí fez a oração, pedindo uma ajuda a Deus e tal. Aí quando ele coloca a mão no bolso, aí ele encontra a Bíblia, que ele havia ganho, né? Ou ganhado, também está correto, dizer havia ganhado, está correto também. Que ele havia ganhado a Bíblia lá na entrada do hospital, lá onde ele trabalhava. Ele ganhou uma Bíblia, e estava no bolso dele a Bíblia, né? Pequena, claro. Aí ele encontrou a Bíblia lá e disse aqui, minha salvação vai ser aqui, ó, vou ter que arrancar algumas páginas da Bíblia aqui, não tem jeito. E aí ele foi e disse, não, eu tenho que usar aqui e rasgar essa Bíblia, não tem jeito. É o que vai limpar aqui, não tem jeito. Aí ele foi, pensou assim e disse, não vou rasgar logo aqui as páginas de Gênesis não, porque é o primeiro livro, né? Mas aí já que eu não gosto de Êxodo, Levítico e Números, porque são livros violentos, diz ele, né? E aí ele foi e começou a rasgar algumas páginas da Bíblia, né? Limpou-se todinho aí, ó. Deu para ajudar um pouco, né? Tirar o grosso, né? Aí vestiu a calça e foi embora, saiu. Então você vê a situação dele aí, né? Aí ele diz, né, que resolveu limpar pegar a Bíblia, né? Porque ele estava precisando de papel em primeiro lugar, precisando se limpar, não é? E também ele diz aí que teve a ideia de fazer isso, né? Porque muitos ateus aí dizem, né, que a Bíblia não serve nem para limpar, né, o ânus, né, popularmente chamado de cu, né, o ânus. Ele diz aí que muitos ateus dizem isso, que a Bíblia não serve nem para isso, que a Bíblia, né. Mas eu vou explicar aqui uma coisa, a Bíblia em si, sem um caráter religioso, é um livro importante. É importante por quê? Porque é um livro que marca uma cultura. Por meio da Bíblia, a gente entende como era aquela vida daquele povo. O povo hebreu, né? O povo judeu. A gente entende ali aquele mundo deles, os costumes deles, as leis deles, entendeu? O modo de viver deles está na Bíblia. Então a Bíblia, se você esquecer esse negócio de religião, você ler a Bíblia sem esse aspecto aí, sem essa visão, a Bíblia é um livro importante, porque traz um pouco ali da vida daquele povo, seus anseios, suas dores, seu sofrimento, entendeu? Então a Bíblia é um livro importante. Isso aí é como qualquer outro livro, como um livro de história do Brasil também é importante, você entendeu? Então a Bíblia tem sua importância. Agora, esse negócio de religião não, tira isso da Bíblia, tira isso. Deus, Jesus, tira isso da Bíblia. Mas veja ali a história, um pouco da história cheia de lendas, mitos daquele povo, a visão que eles tinham do mundo. Então, nesse aspecto, a Bíblia é um livro importante. Viu aí, Ageu? É um livro importante. Esse negócio de dizer que a Bíblia não serve para nada, não. Você não pode, tem que esquecer o teor religioso, isso aí não. Teor religioso é zero, tira isso. Mas você tem que ver a Bíblia, lendo a Bíblia, você vai descobrir muita coisa que eles praticavam naquela época. A cultura deles. Nisso aí é importante. Nisso aí é importante. Bom, já que o Ageu aí falou, viu, Ageu? Já que você teve essa crise aí, eu acho que todas as pessoas do planeta já tiveram uma caganeira forte. E no meio da rua, aí é triste, meu amigo. Quando você sofre de caganeira dentro de casa, tudo bem. Agora no meio da rua, meu amigo, dentro de um ônibus, hein? Imagina aí, ônibus lotado, aquela dor no seu abdômen, aquela dor terrível. Se você peidar, você caga, não tem jeito. É impossível uma pessoa com caganeira soltar um peido, não solta. Se soltar um peido, não vem o peito, não vem o ar, vem a bosta líquida, não é isso? Eu também passei por isso, Argeu. Já contei isso aqui em vídeo. Lá em Sobral, só uma vez aconteceu isso comigo, diarreia no meio da rua, né? No meio da rua, só lá em Sobral, uma vez. Vou contar aqui a história.
Eu estava mais ou menos com uns 16 anos de idade. Eu tinha ido ao Cine lá, ao Cine Alvorada, que não existe mais em Sobral hoje. Cine Alvorada. Eu tinha ido lá para assistir a um filme, à noite, umas 18 horas, dia de sábado. Fui a pé, da minha casa até ao cinema lá a pé, Sobral. Terra de Renato Aragão, terra do Belchior. Aí, eu com 16 anos, fui, ó, entrei no cinema, assisti ao filme. Terminou o filme, saí do cinema, vim para casa, caminhando, andando. Aí quando eu estava perto de casa já, assim, na frente de um colégio lá, que ainda existe o colégio, né? Colégio Santana. Na época, no Colégio Santana, só estudavam meninas. E no Colégio Sobralense, só homens. Mas agora no Colégio Santana, homens e meninas. Rapazes e meninas. Aí eu fui passando, assim, na frente do colégio, perto de casa ainda. Eu acho que uns 500 metros, não. Eu acho que umas 2 quadras para chegar à minha casa, né? Aí eu saí do cinema, bateu a dor. Vontade de cagar, caganeira. Eu lascou. E eu tentando segurar. Como é que segura, meu amigo? Não segura. É impossível você prender uma caganeira. Como é impossível aqui no Brasil um milionário ser preso, né? Um rico ser preso, só pobre. Pois é impossível. Aí, cara, ih, rapaz, agora fudeu. Na frente do Colégio Santana, ó. Aí havia um bequinho, sabe? Um bequinho escuro. Por esse beco passava carro, né? Mas sábado, eu acho que umas 20 horas, 8 horas da noite, sábado, parada, a cidade parada, aí não passava carro nenhum, e meio escuro o bequinho, ó. E aquela dor de barriga desgraçada em mim, cara, não segurei não, aí só pra eu cagar aqui. Aí abaixei a calça, caguei ali, meu irmão. Foi bosta, viu? Diarreia. Bosta líquida. Fedor desgraçado. Ainda bem que não passou carro nenhum ali, na hora. Terminado isso aí, meu amigo, papel não serve pra nada, não limpa. Aí eu todo cagado, só fiz botar a calça de novo e pronto. Todo cagado. Por onde eu passava, ainda bem que é à noite, né? Se fosse durante o dia, as moscas iam me acompanhar, né? Mas à noite as moscas dormem, né? Aí pronto, aí eu todo cagado, meu amigo. Cheguei à minha rua lá, entrei lá em casa logo correndo, né? Minha mãe, que foi, menino? Eu disse, mãe, caguei ali, todo cagado aqui, diarreia. Aí fui para o banheiro, pronto. Mas foi merda, meu amigo. E eu conheço muitas histórias aqui de amigos que passaram também problemas aí com diarreia. Depois eu vou contando isso aí. Então é isso, gente. O Argeu aí, ó, você vê, ele era cristão na época, acreditava em Deus. Deu caganeira nele, sem papel, ele pediu ajuda a Deus, ó. Aí apareceu a Bíblia, né? Já estava no bolso dele a Bíblia. Aí ele teve que rasgar, né? Rasgar alguns versículos ali de Êxodo, Levítico e Número, né? É isso aí. Parabéns aí, Argeu, por sua belíssima explanação. E vamos escrever sempre. Escreva aí que aqui você tem espaço. Vamos escrever, gente. E agora aqui o último, ó. O último, pronto. O último aqui, ó. A última explanação. Ou seja, 10. Para encerrar hoje. É do Genário. O Genário mora em Londrina, no Paraná, ó. Lá é frio, hein? Vamos lá. Ele diz assim, o Genário. Aqui é o Genário de Londrina. Resido aqui há 35 anos. Mas minha terra natal é Trindade, Pernambuco. Aqui na minha cidade, um homem evangélico atropelou 4 crianças e matou todas, ele diz. Com certeza, ele orou antes de sair de casa, mas infelizmente a oração não serviu para nada e nem serve, porque Deus não guardou ele nem as crianças. Isso é uma prova de que a oração não vale nada. Um abraço e até outro comentário. O que ele diz aqui é a mais pura verdade, né, gente? É o que eu sempre digo aqui, não é? Que oração não serve para nada. Oração não tem efeito algum. Oração não serve para nada. Não tem efeito algum. Isso é público e notório. Ele diz aqui que um homem evangélico,
atropelou 4 crianças, 4, e matou as 4. Você vê aí, de carro, matou as 4, sem querer, né, gente? Homicídio culposo. Com certeza ele orou antes de sair de casa. Ah, com certeza. Todo evangélico, quando sai de casa, ele ora, pedindo proteção, pedindo aí que Deus o proteja, né, de algum acidente. Só que não resolve, né? Olha aí, ele orou aqui, ó, evangélico, pedindo aí proteção nas estradas, só que a oração dele não surtiu efeito. Ele atropelou 4 crianças. E as mães dessas crianças também, as mães oraram também para que as criancinhas fossem ao colégio, né, em paz, para que nada de ruim acontecesse com elas. As mães aí também oraram, só que as orações também não surtiram efeito. Isso é óbvio, eu nem preciso estar aqui dizendo isso. Então vejo, um evangélico sai de casa no carro, ora para que nada de ruim aconteça. Não serviu a oração, aconteceu. Ele atropelou 4 crianças. As mães dessas crianças, as 4 mães, também oraram para que as crianças voltassem para casa em paz, com saúde. Não ocorreu. Viu aí? Orações infrutíferas. Morreram. E é isso aí. Parabéns ao Genário de Londrina. É isso aí, gente, ó. Acabei agora, olha aí. Maravilha, ó. 10 explanações. 10. Você aí que está assistindo ao vídeo, você aqui tem espaço. Então escreva. Vamos escrever aí, ó. Todos os dias aqui eu trarei 10 explanações. Todos os dias. Então escreva aí, narrando alguma coisa que aconteceu na sua casa, ou na casa do vizinho, alguma briga, alguma coisa aí, qualquer coisa que traga aí, que atraia a atenção. Escreva aí, porque seu comentário sairá aqui, certinho, gente? Então é isso aí, agora eu vou passar ali no quiosque de um amigo, pegar ali, viu, meu amigo Argeu? Vou pegar ali 2 feijoadas, cara, hoje, ó. Uma feijoada eu vou comer agora e a outra vou deixar para amanhã, feijoada. Mas com certeza não terei caganeira. Mais um vídeo e muito obrigado.